Olá, eu sou a Natasha Seixas, psicóloga clínica, e hoje vou falar sobre desrealização. O que é a desrealização? A desrealização é nada mais do que a ansiedade que nos tira a realidade, a ansiedade que nos tira da realidade. Este sintoma é muito difícil de compreender para alguém que nunca passou por ele. E quando alguém que sente a desrealização vai tentar dizer para outro alguém que passa por isto, o outro alguém não acredita. É mesmo difícil de entender para alguém que não tenha passado por algo semelhante, uma vez que é algo tão subjetivo, tão difícil de explicar, mas tão difícil de entender. E é assim, é natural que as outras pessoas achem estranho ou até duvidar do que alguém que tenha esta sensação de não pertencer a este mundo, a sensação de viver um sonho, de estar num sonho, de não ser ele próprio e sentir a desrealização e contar a alguém que se sente assim, o outro não acreditar. Normalmente as desrealizações acontecem num pico de grande stress e tendem a não surgir como um sintoma isolado de ansiedade. É muito difícil e até assustador para quem sente esta perturbação, esta despersonalização. É algo caracterizado por uma sensação persistente, decorrente de desligamento de si próprio, desligamento do próprio corpo ou dos próprios processos mentais. É assustador. É como se a pessoa fosse um observador de si próprio, como se fosse algo externo de si mesmo. A despersonalização é uma sensação de desligamento de tudo o que está à sua volta, do ambiente em que se encontra. Normalmente é desencadeado por um stress muito grave, especialmente uma perturbação emocional ou negligência durante a infância ou outros stresses importantes, como sofrer ou testemunhar uma violência física. A sensação de desligamento de si próprio ou do ambiente pode ocorrer de maneira intermitente ou contínua. Depois de todos os exames que já foram realizados, descartadas todas as hipóteses de outras doenças possíveis e imaginárias físicas, o médico faz o diagnóstico do tal transtorno da perturbação de todos estes sintomas e, como diagnóstico final, tem a perturbação mental com ataques de pânico. Para quem sente a desrealização, é tão assustador, tão perturbador, que até chega a desacreditar de si mesmo. Há uma sensação de eu estou a ficar louco, ou eu não quero viver mais neste mundo, isto é horrível, eu tenho medo de enlouquecer. E quando conta a sua história aos outros, os outros também entendem que a pessoa esteja a ficar louca, porque não acreditam em nada, ou então que é um interno mentiroso, não acreditam em nada do que a pessoa está a dizer. Normalmente, como solução, nós psicólogos fazemos a psicoterapia. Muitos fazem psicoterapia cognitivo-comportamental. Eu gosto muito da racional dialógica e tem dado grandes resultados nestas perturbações. São mesmo muito difíceis de sentir e é muito duro para quem sofre desta patologia. A desrealização também pode se manifestar como um sintoma de muitos outros transtornos,
mentais, assim como em doenças físicas, como perturbações convulsivas. Estas sensações são consideradas uma perturbação quando ocorrem os seguintes factos. A desrealização ocorre isoladamente, ou seja, não é causada por outras questões como drogas ou outras perturbações mentais e persiste ou reincide. Os sintomas são bastante angustiantes para a pessoa ou dificultam o desempenho de funções pela pessoa em casa ou no trabalho. A desrealização ocorre em aproximadamente 2% da população e afeta homens e mulheres de igual forma. Esta perturbação pode acontecer no início ou no meio da infância, raramente começa depois dos 40 anos. As causas da desrealização geralmente surgem em pessoas que sofreram e estiveram expostas a stress grave, incluindo terem sofrido abuso emocional, negligência durante a infância, traumas, violência física, terem testemunhado violência doméstica, terem tido aparentemente gravemente, sofrido mentalmente ou estado debilitadamente doentes, terem perdido uma pessoa querida de forma inesperada ou de forma abrupta terem, portanto, assistido a essa perda. Os sintomas podem ser provocados por um grave stress, por exemplo, devido a relacionamentos, finanças ou trabalho, depressão, ansiedade, ao uso de drogas, portanto, alucinogénicas. Estes sintomas de desrealização podem ter início de maneira gradativa ou súbita. Os episódios podem durar apenas horas, dias, semanas, meses ou anos. Os episódios podem envolver despersonalização, desrealização ou ambos. A intensidade dos sintomas pode aumentar ou diminuir. Porém, quando esta perturbação é grave, os sintomas podem estar presentes e permanecer na mesma intensidade por anos ou até décadas. Os sintomas de despersonalização envolvem sentir-se separado do corpo, mente, sentimentos ou sensações. A pessoa também pode dizer que se sente irreal, ou como se fosse um autómato, sem controle sobre o que faz ou diz. Ela pode se sentir física ou emocionalmente entorpecida. Estas pessoas podem descrever-se como um observador da própria vida ou como um zombie. Enquanto que os sintomas da desrealização envolvem sentir-se desligado do ambiente. É diferente. A despersonalização é a pessoa observar-se de fora, enquanto que a desrealização é sentir-se desligado do ambiente e não do próprio corpo. Do ambiente que as rodeia, das pessoas, do objeto, de tudo, que parece ser falso. Parece que estão a viver um sonho, parece que não é real. Desculpem. É possível que a pessoa sinta como se estivesse em um sonho, como uma neblina, um véu, algo que está nublado, que algo que rodeia que está a ser artificial. O mundo parece sem vida, sem cor, artificial. Pode ter a impressão de que o mundo está distorcido. Por exemplo, os objetos podem parecer turvos, ou anormalmente claros, ou podem parecer planos, ou menores, ou maiores do que são. Os sons podem parecer mais altos ou mais baixos do que são. O tempo pode parecer andar muito lento ou muito rápido. Os sintomas quase sempre causam muito desconforto e medo. Algumas pessoas os acham intoleráveis e difícil de viver com eles. A ansiedade e depressão são frequentes. Muitas pessoas têm medo de que os sintomas resultem de uma lesão cerebral irreversível. Muitas preocupam-se se elas existem de facto ou verificam repetidamente se as suas percepções são reais. Muitas olham-se num espelho e perguntam quem é aquele. Sou eu? E observam bastante, abrem a boca, veem se acontece ao mesmo tempo para verificarem se são elas mesmo.
e põem em causa se são mesmo e ficam assustadas e saem de repente do espelho para não se olharem mais. Muitas se preocupam com o facto de verificar repetidamente as suas percepções são reais, como eu estava a dizer. Este stress piora com um quadro clínico de ansiedade, depressão e ambientes novos ou super estimulantes e falta, portanto, de sono podem piorar os sintomas. Os sintomas são quase sempre persistentes. Eles podem reincidir em episódios em aproximadamente 1/3 das pessoas. Podem ocorrer continuamente também, aproximadamente em 1/3 das pessoas. Tornar-se contínuos em aproximadamente também em 1/3 das pessoas. Muitas vezes a pessoa tem uma grande dificuldade em descrever os seus sintomas e pode temer ou acreditar que está a ficar louca. É tão assustador. No momento a pessoa sempre permanece consciente de que as suas experiências de desconexão não são reais, mas que se tratam apenas do modo como ela se sente. Mas a pessoa está consciente de si mesma. E é esta consciência que separa o transtorno, a perturbação, da despersonalização da desrealização, de um transtorno, de uma perturbação psicótica. A pessoa com uma perturbação psicótica nunca tem esta consciência. Portanto, quem está desse lado e sente esta sensação de não ser quem é, de não se sentir ela própria, de sentir que não vive neste mundo, que parece estar num sonho, que tem estes sentimentos de realização, pelo menos alguma vez na vida, todos nós já sentimos pelo menos uma vez na vida, ou vai sentir esta sensação. Não sermos nós, nos olharmos aos espelhos e perguntarmos quem é aquela pessoa, sou eu, e ter esta sensação de vazio, de despersonalização, de desrealização, de sentir que não somos nós, que algo separa, que algo... E assustamos-nos e de repente vamos-nos embora porque temos medo desta sensação. Agora imagine quem vive com ela continuamente, constantemente, persistentemente. Mas quem vive com isto persistentemente e que é oriundo de um trauma que teve na infância, tem cura. A medicação é um grande aliado para a cura. A psicoterapia ajuda imenso nestes casos. Acredite em si. E pode viver perfeitamente bem sem estes sintomas, ou pelo menos sem a maior parte deles. Quer ajuda? Consulte-me. Se gostou deste vídeo, assine o canal. Deixe o seu like. Se tem dúvidas, pergunte. Eu vou ajudá-lo. Até o próximo vídeo.